Bom dia. Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui no meu escritório do Carlos Lopes. Eu mudei para sexta-feira, viu, pessoal? Minha live agora vai ser sexta-feira, neste horário das 9h30, 10 horas, entendeu? Ficou melhor. Hoje é sexta-feira, dia 27 de outubro de 2023. Dia do Sagrado Coração de Jesus. Senhores, eu tenho um assunto bom sobre o direito do cônjuge sobrevivente. Já me pediram, viu, pessoal? Direito do cônjuge sobrevivente. Eu fico triste, 2 meses por vez aqui um acordo no STJ, quase na conta. A cônjuge, é ridículo isso. Língua portuguesa. O cônjuge virado é a mulher, ou então cônjuge mulher, mas a cônjuge, isso aí não existe. Essa palavra é neutra, cônjuge. Fica triste. Eu estava ouvindo a CNN, aí a moça lá, naquele caso desse miliciano, esse tal de, como é o nome dele? Rezende, Matheus Rezende, conhecido por Faustão, segunda pessoa do Zinho, na milícia do Rio de Janeiro, perigosíssimo, foi morto com 24 anos, ocasionou a morte dele, o incêndio há 35 anos, uma carreta e mais um vagão de trem. Que diabo, que Brasil é esse, cheio de bandido, e quanto mais, olha, tem bandido do poder, meu amigo. Olha, aí ela diz assim, o miliciano, eu me lembrei até do livro antigo que eu li, naquele tempo que eu enxergava direito, Memórias de um Sargento de Milícia, do Joaquim Manuel de Macedo, entendeu? Tem que saber disso, tem que saber. Eu fico triste quando eu escuto, eu não sou sumidade em português, não. Eu também erro português, mas o erro coloquial. Mas uma jornalista da CNN dizer a milícia, o miliciano, é lascar, né, pessoal? A gente ouve, um dia desse, eu ouvi também o Zé Maria Trindade, grande jornalista da Jovem Pan, muito bom, comenta bem. Mas ele dizia assim, quando trata-se, a palavra quando atrai, tem que ser quando se trata, no mesmo lugar. E um dia deu uma que eu arranquei meu ouvido, acabou meu tímpano, quando ele disse assim, muita boa vontade, é lascar, né, pessoal? Advérbio, rapaz, é invariável, muito boa vontade, né? Eu vejo também dizer assim, as 2 milhões de pessoas, está errado, pai. São 2 milhões de pessoas, 2 milhões de mulheres, os 2 milhões de almas, não pode. Agora, as 2.000 pessoas está certo, porque os 2 é invariável. Eu não quero ensinar português, não. Eu me lembro do tempo que eu estudei no meu saudoso ginásio 7 de setembro. Saudoso por quê? Porque o ginásio é riqueza absoluta, é o colégio, é a faculdade, mas que estádio. Eu digo saudoso porque eu me lembro a vida do imperador 13h30, aquelas árvores bonitas, né? Bom, pessoal, outra coisa que eu quero falar a vocês. Senhores, é mais ridículo a gente chamar aquilo que centrão. Eu venho dizendo, desde que o Gilmar Mendes começou a programar, empurrar o Lula na goela do povo brasileiro, eu disse isso mais vezes. Eu não aceito o Lula como presidente da República. Pode quem quiser me botar na cadeia, fazer o que quiser. E está evidenciado que ele não foi eleito, já tem prova robusta. O próprio Luiz Roberto Barroso disse naquele encontro da UNE, União Nacional dos Estudantes, nós derrotamos o bolsonarismo. Antes da eleição, eleição não se ganha, eleição se toma. Antes ainda, nossa preocupação
é retirar o presidente, ele, mais os ministros, Lewandowski, outro mais, e a Tabata Amaral, deputada, lá em Boston, Estados Unidos. Depois, perdeu, mané, é ridículo isso tudo. Aí te lamenta, vou repetir, lamenta uma mulher com uma rosa velha, não tem a menor caricatura de gente de respeito. A mulher que estraga o seu passado. Ela, devido pedirem vista disso, daquilo, vou antecipar meu voto a favor da maconha, porte de maconha, se não ser crime, a favor do aborto. Agora, veja o seguinte, as prefeituras estão todas aí de pires na mão, porque a gastrança, a imoralidade é grande. Vocês não sabem o quanto se está roubando nesse Brasil. Não quero nem dizer essas picuinhas, não. Agora mesmo eu soube que no Eusébio rebaixaram 40% do pessoal de Carrefour fez o dinheiro porque não houve repasse. E, quiçá, o senhor Tarcísio Gomes de Freitas, governador de São Paulo, ele possa ser reeleito, ele que apoiou essa exclamação do plano, do projeto de reforma tributária. Doutor Mucipoli, isso é inconstitucional, porque eu sempre quero perguntar, ministro Alexandre Moraes, você está condenou uma mulherzinha, porque estava com a Bíblia, mulher velha, há 14 anos de reclusão, porque ela está para ter dado o ano democrático no dia 8 de janeiro. Rapaz, é ridículo. Ô Alexandre, o que é ato antidemocrático? Se você é o primeiro a acabar com a democracia, o senhor me diga se você pratica atos democráticos, senhor Alexandre Moraes. Você, Gilmar Mendes, esse Gilmar Mendes esteve lá em Paris e disse na cara do Rodrigo Pacheco que se não fosse o Supremo Tribunal Federal, o Lula não era presidente da República. Foi verdade, isso é verdade. Quer dizer, o Rodrigo Pacheco agora está todo avacalhado. Ele que vivia puxando o saco para ver se ia nomeado ministro supremo no lugar da Rosa Weber. Vai ao Flávio Dino, para acabar de esculhambar o Brasil, rapaz. Agora, como ele está desiludiu, ele está todo querendo se apafou. Agora o Arthur Lira não, está com a corda toda. Arthur Lira tem um filho que é empresário, e a principal fonte dele é a Caixa Econômica, sabia? Ele é que é o chefe do Centrão. Ridículo que o Bolsonaro se agarrou com o Centrão, mas pergunta qual foi o cargo que o Bolsonaro deu para o Centrão. O que foi que ele deu? Nada! Agora não se admite. Nós temos praticamente 40 ministérios, porque nós temos gente de secretaria dos ministérios com status de ministro. Agora a Caixa Econômica saiu, tinha lá o projeto, esse projeto aí, de aprovação, não sei o que aí do Lula, entendeu? Assim que o Lira, para tirar a presidenta da Caixa Econômica e botar o cara dele. Ora, se tirou, menos de 2 horas depois, estava aprovada a pretensão do Lula. E ele já disse, 12 vice-presidências serão do Centrão. Quer dizer, eles estão frescando com o povo brasileiro. Gasto demais. Os 78 bilhões que o Bolsonaro deixou como superávit primário já é déficit de mais de 100 bilhões de reais. Brasil, toma conta de ti, Brasil. Nós, brasileiros, temos os evangélicos que se reuniram com o Lula, os grandes religiosos, católicos, o Papa, tudo está aí. Tudo aí, vamos abortar, vamos acabar com a Igreja Católica. Eu me admirei hoje de madrugada. Madrugada por volta de 15 para 4, 10 para 4. Assim, desculpa. Programa CB de madrugada.
Eu gosto de dar uma risada, de vez em quando eu estou olhando o relógio. O Merval Pereira, mas o Sardenberg, sei lá o nome dele, Casalberto Sardenberg, criticando o Centrão, rapaz, que isso é ridículo. Mas quando a Globo chega a praticar esses atos, pense aí. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos aí entre a cruz e a espada, porque enquanto esse miliciano chamado Matheus Rezende, vulgo Faustão, o 02 da milícia do Rio de Janeiro, foi assassinado e tocaram fogo em 35 ônibus. Nós tivemos recentemente os médicos assassinados e tudo. Eu acho que se o Flávio Dino se preocupa com a segurança nacional, Bahia está um fervor, ele devia pelo menos, ele teve que ter amizade lá no tráfico, que já demonstrou isso, que ele subiu lá no Complexo Alemão, sem problema. Vai lá no Complexo Alemão, vamos ver se conversa com o pessoal lá para não usar mais fuzil, nem matar ninguém. Vocês veem que o negócio é tão escandaloso que o próprio Exército Brasileiro, lá em Barueri, o que levaram de fuzis, metralhadora Browning .50, que é uma metralhadora pesada, foram roubados. Eu não digo furtado, foram roubados. Roubado lá do Exército de Barueri, envolvido vários militares. Como se isto não bastasse, a perseguição. Ontem se iniciou mais um julgamento, atos antidemocráticos praticados pelo Bolsonaro no dia 7 de setembro, aniversário da Revolução, aniversário da nossa independência, 200 anos. Aí fez discurso de ódio, fez discurso de campanha, aproveitando o cargo de presidente. Primeiro, é muito difícil um governante, candidato, sem sair do cargo, ele não dizer algo como candidato, até sem querer, pessoal. Mas vamos ter, o próprio Lula já fez toda a esculhambação 10 vezes mais do que o que apontam do Bolsonaro. Aí o Raul Araújo, dizem Raul Araújo Filho. O Raul Araújo, ele foi colega advogado aqui do Estado. Aí foi para desembargador, salvo engano, do 5º Constitucional da OAB. Desembargador, grande jurista, com muito mérito, foi para o STJ, é meu conterrâneo, segundo dizem que é de Cambuci. E o Raul Araújo, esse sempre um cara certo, eclético, um cara muito bom desembargador, muito bom magistrado lá do STJ. E ele está na compulsão do TSE. O TSE é composto de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados que são nomeados com toga de ministros do TSE com mandato de 2 anos. Então, ele deu um voto bonito, dizendo, não vi nenhum ato que possa denotar que o Bolsonaro quebrou o protocolo no dia 7 de setembro. Ele fez discursos mostrando a nossa Constituição Federal. Eu estava aqui até vendo hoje, o Gaiato dizendo que o Bolsonaro tinha nas redes sociais dele, ouviu dele, que ele disse que o erro da Revolução foi só torturar, porque ele vinha em lugar de torturar, matar. Isso aí, o Bolsonaro nunca disse isso. Ele sempre fazia uma gozação, dizendo o coronel Ustra, né? Mas eu acho o seguinte, eu não elogio ninguém. Eu acho que o elogio parte de quem tem mérito. Quando a gente sabe do mérito de alguém, a gente não homenageia, não elogia. A gente reconhece. Eu acho que o coronel Ustra, que foi o torturador
dizem na Revolução, ele também tinha seus méritos saindo da tortura. Eu não aplaudia, nem aplaudo o que ele fez em termos de comandar a tortura, mas em termos de homem de dignidade, ele tinha. Porque não é todo mundo que assume um cargo relevante. Eu ouvi, inclusive, uma coisa. Nós temos o mausoléu do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, o último dos marechais vivos, porque a nossa Constituição não permite mais o marechal, a última patente de cada força armada, ser pessoa viva. Você só pode ser promovido a general hoje, se for vivo. Na Marinha é o almirante, na Aeronáutica é o brigadeiro e no Exército é o marechal. Tivemos o marechal Arthur da Costa e Silva, que faleceu antes do Marechal Castelo Branco. Então, o Marechal Castelo Branco, um homem de bem, cearense, entendeu? Aí tem o mausoléu dele lá no Palácio da Abolição. Diz que o Eumano Freitas vai tirar de lá, vai substituir o mausoléu dele por um mausoléu, uma estátua, sei lá, do Dragão do Mar. Ora, meu amigo, se o PT coloca em São Paulo o berço dos bandeirantes, dos homens que compunham as entradas e as bandeiras, tem a estátua do Carlos Marighella, o que você pode esperar do PT? O PT que fundou o Foro de São Paulo, Lula, olha Lula, presidente do Foro, o menino lá, e Fidel Castro, o Hugo Chávez, todos pela Venezuela e Cuba e Venezuela, e ainda um legítimo representante do tráfico internacional de drogas, um representante das Farc. Falou que o Ciro Gomes também estava lá. O negócio é tão esculambado que um presidente desse, que apoia e faz o Congresso, o 26º Congresso do Foro de São Paulo, depois apoia dois navios de guerra, ainda vai visitar no Porto do Rio de Janeiro, vai lá visitar, fazer festa com o pessoal do Irã, iranianos. E ainda, eu acho triste, eu fiquei muito triste em assistir a subida do Maduro na rampa do Palácio do Planalto e os generais tudo ali dando abrigo a ele, e ninguém fez nada com aquele segurança que tacou a mão nos peitos da Adélia Ortiz, aquela jornalista. Você basta ouvir as entrevistas pela CNN, pela Jovem Pan, pessoal lá de Israel, dizendo aqui que toda a guerra é mais segura do que no Brasil. Vai sair com o celular, no meio da rua, vai. De dia ou de noite em São Paulo, lá eles podem sair do notebook, celular e tudo. Pessoal, isso é só um apanhado da semana. As coisas que aconteceram, o Bolsonaro vai ser caçado mais uma vez dos seus direitos políticos 8 anos. Só que não pode somar, né? Ninguém pode ser condenado, porque em vez de pegar todos os processos num só, vão frescando, condena uma vez, condena outra, tudo é coisa só. No direito o pessoal chama isso bis in idem, sei lá que é o nome, não gosto dessas palavras não. Eu sempre, quando eu escrevia artigos para jornal, quando eu escrevia alguma coisa, o que fosse, eu sempre gostava de repetir um adágio do Anatole France, dizia assim: eu sou como os riachos, sou claro porque sou pouco profundo. Não é que ele está na linha aí, não fala só para só desespero não. Ó, vamos entrar agora num assunto bonito, pessoal, direito. Não. Não, né? Eu vou dar logo alô, pessoal que bastante enche
Jota Evangelista de Itati, o Marcos Almeida de São Paulo, a Sônia Viana, a Graça Viana lá de Maceió, a doutora Eneida Lima, o Tony Mazzoli, bom dia, boa tarde, muito, Roberto Gomes, a Iso Ferreira, meu amigo, que é mais, rapaz? É tanta gente que eu quero só pedir os senhores, antes de entrar no assunto direito, quem quiser ouvir meu programa Morrendo de Saudade, Morrendo de Saudade é um programa que eu levo ao ar por 3 emissoras de web. Eu não estou mais em estúdio de rádio. Essas emissoras, Web Rádio Pajeú, Estilo Web Rádio e RádioDVC.com. Você pode me escutar às 21 horas pela Web Rádio Pajeú, sábado. Domingo às 10 horas também da manhã pela Web Rádio Pajeú. Pela RádioDVC.com, meia-noite, do sábado para domingo, Rádio Difusora Voz do Cariri, e às 2 da tarde, e domingo. Domingo também, além da Estilo Web Rádio, temos a Difusora Voz do Cariri, transmite o nosso programa Morrendo de Saudade, Busca de Saudade, e tem o grande momento de Nelson Gonçalves. Quem quiser passar uma mensagem para mim, eu vou ensinar como é fácil. Você pega o celular e clica no Google, aí escreve, quero ouvir a Estilo Web Rádio. Aí você escuta ela nos meus horários. Nós temos um programa muito bom na Web Rádio Pajeú e na RádioDVC.com. Eu sei o horário da Web Rádio Pajeú. É às 7 horas da noite, todo sábado. Momento de MPB, com o Carlos Maia, lá de Juiz de Fora. Nosso amigo Carlos Maia, bom dia para você, boa tarde, boa noite. Um abraço a todos, pessoal. Existe ainda alguma dúvida, porque a jurisprudência é meio controvertida. Nós temos, eu entendo peremptoriamente, que o regime de bens do casamento da união estável só deve prevalecer em vida. Por exemplo, se eu sou casado com separação total de bens, através do pacto antenupcial, em que eu vou, antes do casamento, faço a escritura, dizendo que tem que ser separação. Esse apartamento é meu, esse aqui é da mulher. Ninguém tem problema. Vai bem. Quando a gente vai divorciar, o que é meu, o que é dela. Quando o regime é da comunhão parcial de bens, na hora de dividir, no divórcio, são os bens adquiridos da constância do casamento. Eu me casei, tinha 2 apartamentos, me casei e consegui mais 2 apartamentos. Se eu me divorciar, metade dos 2 é um da mulher e outro meu. Para mim não ser expresso, né? Explícito. Tá bem? Quando é união estável, é a mesma coisa. Na união estável, o artigo 1725 do Código Civil diz que você pode fazer apenas por um contrato particular ou público. O regime da comunhão deve ser separação, porque esse artigo diz o seguinte: não havendo contrato diferente, com cláusulas diferentes, o regime da união estável entre homem e mulher é o da comunhão parcial de bens, igual à comunhão parcial dos casais. Existe então uma dúvida: a separação legal de bens. Nós temos, nos artigos 1639, 1642 do Código Civil, os diversos tipos de regime. Nós temos o pacto antenupcial de separação total. Não tendo pacto, o casal é comunhão parcial de bens. Se um dos cônjuges, ou os 2, tiverem mais de 70 anos, será o regime da separação legal de bens.
Muita gente confunde a separação legal de bens com a separação total de bens. Não é. Porque depois do casamento, se adquirirem bens, esses bens são divisíveis para os dois. Enquanto na separação total de bens, se eu sou casado por separação de bens, se eu, depois de casado, eu adquiri um apartamento só no meu nome, ele é só meu. Adquirir só no nome da mulher é só dela. Entendeu? Ao contrário da separação legal de bens, em que se um comprar, o dono ganha metade. Mas vamos para o que interessa. Inclusive o regime da separação total de bens ou da comunhão parcial pode ser modificado, mas por autorização do juiz. Isso depois do casamento. Está lá nos artigos 1639 e 1642. Em vida, se eu sou casado e minha mulher recebe herança de alguém, do pai dela, do irmão, de quem quer que seja, do testamento, essa herança é só dela, não se comunica com os bens da comunhão, os bens do casamento. Artigo 1659, inciso 1º do Código Civil. Se eu tenho uma casa, aí me caso sob o regime da comunhão parcial de bens. Se eu, durante o casamento, eu vender essa casa e comprar outra, essa casa que eu comprei, na vigência do meu casamento, essa casa, ela é só minha, por quê? Porque eu comprei antes, vendi aquela casa, comprei outra, isso se chama bem subrogado. Artigo 1659, inciso 2º do Código Civil. Agora veja o que acontece. Eu entendo porque está lá no artigo 1829 e no artigo 1832 respaldando. O cônjuge sobrevivente é herdeiro do falecido em concorrência com os descendentes do. Ora, o que quer dizer essa lei? Vamos partir do casamento, os bens do casamento são divisíveis. Mas quando ele morrer, o que acontece? A mulher dele é meeira dos bens adquiridos após o casamento. Vou botar em termos de apartamento. 4 apartamentos antes e 2 antes e 2 depois do casamento. Então ela é meeira dos dois, mas admitir que cada um vale 200 mil reais. Ela passa a ser herdeira de um apartamento e o outro é para os filhos dele. E ela é meeira, mas é herdeira dos outros bens anteriores ao casamento, bens particulares. Então o cônjuge concorre com o herdeiro do pai morto, com o sobrevivente, em pé de igualdade. Mas eu tenho um negócio. Não pode o quinhão do cônjuge herdeiro ser inferior à 4ª parte dos bens particulares. Bens particulares são aqueles que estão antes do casamento. Mas como o cônjuge é omisso, e eu acho até que ele é expresso demais, quando diz lá a ordem de vocação hereditária dos herdeiros, tal, o descendente, o ascendente, o cônjuge sobrevivente e o irmão colateral. O 1845 diz lá, são herdeiros necessários. O filho é o descendente, o ascendente ou o cônjuge sobrevivente. Significa dizer que o irmão é herdeiro, mas não é o herdeiro necessário. Explico já. Por que eu digo então? Porque o artigo 1832, do Código Civil, ele não diz, só simples, o cônjuge sobrevivente é herdeiro do que morreu.
Aí você vai admitir. Vamos dizer que você deixou seu apartamento no nome dele, casado de absoluta separação de bens, ele morreu. Ele casou de novo. Ele casou, ele morreu, deixou esse apartamento só no nome dele, que era separação de bens. Primeiro, a mulher está morando. O artigo 1831 diz, é o direito real de habitação. Então ela não pode sair de lá. Ela tem direito de a metade do apartamento, porque a metade é assim. Se tiver só um filho dele, é metade para ela, metade para o filho. Se tiver irmão, só irmão, ela é herdeira sozinha, porque o irmão não é herdeiro necessário. Então isso aconteceu muito nesses 60 anos de atividade forense minha. Aconteceu muito, mesmo na vigência do Código Civil de 16, que já trazia, no artigo 1603 daquele código, a mesma advocacia hereditária, só apenas com 4 incisos. O quinto era chamada herança jacente. Ainda existe hoje em outras explicações. Bom, então se o cara é casado em separação total de bens, ele não tem nada no nome da mulher, só o nome dele está lá. Imóvel e propriedade fulano. Se ele morrer, no meu ponto de vista, a mulher dele é herdeira em pé de igualdade com os descendentes da ascendência. E se ele morrer, não deixar filho, nem pai, nem mãe, ela ainda ser herdeira sozinha, deixando só irmãos, porque os irmãos não são herdeiros necessários. O herdeiro necessário é aquele que, em vida do autor da herança, o autor da herança é obrigado a preservar a quinhão dos herdeiros necessários, mas não é obrigado a preservar a quinhão de herdeiros não necessários. Melhor explicando. Se você tem um patrimônio muito grande, aí você é solteiro, mas deixou um filho. Esse filho é o herdeiro universal seu. Mas você morreu, deixou só, você vendeu tudo em vida, porque você só tem irmãos. Você fez doação de todo o seu patrimônio em vida. Nenhum irmão seu pode reclamar porque não tem nulidade. Você doou. Então, é isso aí. Mas se você é casado, tem filhos, ele pega, está aqui o bolo, divide no meio, metade é dele. Essa metade dele pode dispor para o testamento até a metade. Ou seja, até o quarto da herança. Se ele tiver patrimônio, mesmo casado em separação total de bens, ele tendo filhos, ele não pode doar nem vender em prejuízo dos filhos. Ele pode vender, ele não pode doar em prejuízo dos filhos. Ele não pode chegar e dizer, a única coisa que eu tenho é minha mulher, porque o apartamento tudo é meu, comunhão, separação total de bens, onde se engana. Hoje a lei, o Código Civil de 2002, lei 10.406, que entrou em vigor no dia 11 de janeiro de 2003, ela preserva, ela diz que o cônjuge sobrevivente, o companheiro sobrevivente, o outro, é herdeiro dos bens particulares do defunto. A lei fala do defunto. Herdeiro dos bens particulares. Então, mesmo casamento com separação total de bens, aquele que morrer deixa herança para a viúva. A diferença é essa, por exemplo, se você tem bens comuns, quando abrir o inventário, só paga imposto de transmissão causa-mortes, que é previsto no artigo 155 da Constituição Federal, só paga sobre a metade, porque a viúva está viva, ela não transmitiu herança para ninguém,
Então não paga. Mas se ela entrar na condição de herdeira, aí vamos dizer que o cara deixou 10 filhos. Ela é herdeira de 25% e os 10 filhos vão pegar os 75% restantes e dividir para cada um o seu quinhão. Porque ele não pode, se você deixou só um filho, divide no meio a herança da viúva com o filho. 2 filhos, 1/3 para cada um. 3 filhos, 1/4 para cada um. 5 filhos, 1/4 para a viúva e o resto para os filhos. 20 filhos, 1/4 para a viúva e o resto para os filhos. Isso aqui é a lei nova brasileira, que eu gosto muito dela, entendeu? Bom dia para vocês todos. Compartilhem, curtam, inscrevam-se nos meus canais de Facebook, esse que eu estou no ar. Daqui a pouco vai para o YouTube e para o Instagram. Inscrevam-se nos 3. Façam isso para mim. Fico muito feliz em ter amigos, tá bom? Meu zap é este aqui. 85 é o DDD. 999453883. Beleza, pai? Beleza? É não. Então vamos esperar o pessoal que vai assistir mais tarde. Lá em casa eu confio. Porque é hoje que eu estou fazendo meu horário mesmo, é de domingo. Obrigado e até sexta-feira, viu, pessoal?